comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La 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 la. Onde estavas no dia 25? Olá, bom dia. Olha, antes de mais, eu vou-te oferecer este cravo, porque é o símbolo de Abril, símbolo da liberdade, está bem? Vou começar no dia 24 para o dia 25 de Abril, não é? Portanto, como sabes, o 25 de Abril aconteceu de 24 para 25, na madrugada de 25. E então, olha, eu tinha saído com os amigos e cheguei à base militar de Queluz, eu estava no quartel de Queluz, cerca da 1 da manhã, não era muito tarde. Reparei que havia ali algumas alterações na situação quando eu entrei, verifiquei que a sala de comando ficava assim por cima. Tinha as luzes acesas e eu achei aquilo um pouco estranho. E disseram-me que tínhamos uma operação militar em curso, eu não entendi muito bem, achei um pouco estranho, mandaram-nos pegar em armas, balas reais, e eu achei estranho, disse assim, uma operação destas a esta hora da manhã, o que é que se vai fazer? Mas aquilo estava tudo em segredo dos eles, portanto, quem sabia eram os comandantes, eu não era comandante. Eu era um simples soldado, digamos assim, que estava ali ao comando, digamos, desses meus superiores. Portanto, eu estava em Queluz. Durante o dia, tu estás a perguntar, mais propriamente no 25 de Abril, eu fui destacado para o Carmo. Recordo-me perfeitamente de ver o Sousa Tavares em cima de um postalete com um megafone a falar. Recordo-me também de ver a Charmita encostada à entrada do Carmo, de ver o Salgueiro Maia a entrar, depois dizer, olha, já entrou, portanto tinha sido o Presidente do Conselho, o Marcelo Caetano, que tinha entrado dentro de uma Charmita e que tinha sido levado para o aeroporto, segundo estavam a dizer. Nós íamos tendo estas notícias, portanto. É verdade que tu entraste na censura? Podes contar como foi? Bom, essa situação da censura ocorreu da seguinte forma. No final da tarde houve uns problemas num jornal chamado A Época, que era do Sr. Barradas de Oliveira, era um jornal que estava afeto ao anterior regime, portanto o regime tinha acabado de cair. Eu fui destacado para o jornal, estive nesse jornal durante toda a noite, acabou por sair um jornal no dia seguinte, e quando eu saí de manhã, olha, eu estava a ler o jornal e houve um senhor jornalista que me fotografou e que saiu a minha fotografia no número 2, a tua bisavó. Guardou esse jornal com todo cuidado, mas ele acabou por desaparecer. Eu nunca mais encontrei o jornal. Mais para as 2, 3 horas da tarde, deram ordens para eu entrar num edifício, ficava ali próximo na Rua da Misericórdia, portanto, chamado Edifício da Censura. E, portanto, eu tive de entrar nesse edifício, quando lá cheguei a porta ainda estava fechada, arrombámos a porta, verificámos que aquilo era um edifício sobre o comprido, tinha umas salas, e estava completamente vazio, ou seja, não tinha ninguém, todas as pessoas que lá trabalhavam se tinham ausentado. E aquilo que eu tive de ficar lá foi, digamos, foi preservar, porque, hei de dizer uma coisa, a história não se apaga, nós devemos estar orgulhosos, pelo menos da nossa história, devemos vivê-la, devemos respeitá-la, de tal forma que um dia se pudesse revelar as ideias que se comunicavam naquela altura, que também já eram ideias de liberdade. Pronto, no fundo foi isso. Obrigada, tio. Adorei ouvir. Tá, foi um gosto, está bem? Sei que no dia da Revolução estavas a trabalhar em Lisboa, na Polícia Militar. Podes contar-me o que mais te marcou nesse dia? Não estava a trabalhar, eu estava em serviço obrigatório, estava na Polícia Militar do quartel. Saímos contra a Revolução, nós fomos dos poucos militares que saímos contra a Revolução. Nós, a Polícia Militar e a Cavalharia 7, saímos contra a Revolução. Pronto, nós não sabíamos o que é que estava a passar. Eram situações de que fomos apanhados de surpresa, porque nós éramos um país muito fechado, mas entretanto, felizmente, as coisas correram bem, porque não houve mortes nessa noite, não houve mortes, porque senão ia ser muito doloroso.
Tiveste medo? Porquê? Tive medo porque, entretanto, quando se pega em armas, tudo é possível. E eu acho que as armas é o pior inimigo das pessoas, são as armas. Mas, como vês, olha, hoje continua a haver guerra, quando não devia haver, mas há guerra constante. Avô, para mim és muito corajoso. Muito obrigada, mas olha, nós estamos em dois países completamente diferentes, o antes do 25 de Abril e o após do 25 de Abril. Fiquei muito contente por tu me fazeres este convite. Agradeço. Tá? Obrigado. Aqui te afirmamos dente por dentro assim. Avô, antes do 25 de Abril de 1974, onde estavas? Olha, eu nasci em Angola e vim para Coimbra para estudar na Faculdade de Medicina para médico. Depois formei-me em Medicina e como médico fui mobilizado para a guerra do ultramar e voltei para Angola a fazer a guerra. Avô, tiveste algum papel importante durante esse período? Durante esse período todos os papéis eram importantes, porque eu tinha pouca prática, tudo era um bocado difícil para eu resolver. Depois também era o único médico naquela região que tinha de tomar conta da saúde à volta de 500 homens. Avô, queres contar alguma história? Assim, uma coisa mais importante, mais engraçada, foi uma vez numa emboscada. Sabes o que é uma emboscada? Não. Não. A gente ia no caminho e, portanto, o inimigo atacava-nos, estava escondido, atacava-nos e a gente tinha que salvar, não é? E responder ao inimigo. Portanto, numa dessas emboscadas, eu ia com o capelão e, pronto, quando começou o tiroteio, atirámos-nos todos para o chão e abrigámos-nos, eu e o padre, abrigámos-nos debaixo de uma caminhonete de transporte das tropas. O padre tremia, eu também tremia, não é? Mas eu já conseguia-me dominar. O padre tremia e eu, para o consolar, disse: padre, tenha calma, Padre João, tenha calma, porque Deus está lá em cima. E o padre disse: mas eu estou cá embaixo. Adorei-te ouvir. Avô, como é que se vivia antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, vou dizer uma coisa, antes de mais, é um gosto muito grande, Lara, estar aqui contigo. Sabes, é verdade, de coração. E agora vou-te responder. Assim, antes do 25 de Abril, a avó era uma jovem de 17 anos. Andava no liceu da Ana Maria II, que na altura era o liceu feminino, ou seja, era o liceu só de meninas. Que nessa época as escolas não eram, as turmas não eram mistas. Era o liceu feminino das meninas e o masculino dos rapazes. E eu tinha 17 anos. Nessa altura, as turmas, portanto, eram mistas e não havia liberdade para nada. Portanto, nessa altura já conhecia o teu avô, já namorávamos, ele andava no Liceu Sá de Miranda, que era o liceu masculino, ou seja, dos rapazes, ia-me levar, mas queria-me levar ao liceu, sabes, mas não podia, porque não era permitido nessa época aproximarem-se muito do liceu, do Ana Maria II, que era onde eu andava. Então tinha que ficar a uma certa distância do liceu. Depois ele ia para o liceu dele, para o Sá de Miranda, e eu ia para a Dona Maria. Era assim. E, portanto, era uma época onde não havia liberdade. As pessoas não podiam ser livres, ou seja, não podiam fazer aquilo que gostariam de fazer ou que lhes fosse na alma, que quisessem expressar-se livremente. Não havia liberdade. Por exemplo, as mulheres não podiam votar, o tempo de voto, agora as pessoas votam, não é? Todos votam, a partir dos 18 anos toda a gente vota. Mas nessa altura as mulheres não tinham direito a votar, não podiam votar, era só os homens. Portanto, as pessoas no fundo o que é que era? As pessoas no fundo não podiam ser elas mesmas, estás a perceber?
Havia aquelas regras, aquelas normas, e que se não se seguissem, as pessoas podiam até se sujeitar, por exemplo, jornalistas. Se não fizessem os seus anúncios de acordo com as regras da altura, até se podiam sujeitar, além da censura, que era chamada censura, o lápis azul, sujeitavam-se a ser muitas vezes presos. Avô, adorei estas histórias. Obrigada, minha neta. Acima de tudo, estar contigo. E a entrevista, claro. Quando eu já cá não estiver, ainda te vais lembrar da avó. Mas é um momento único, é um momento que eu não tenho palavras para descrever. Único mesmo. Avô, onde é que estavas no 25 de Abril de 1974? No 25 de abril de 1974, estava em Lamego, lá no quartel de operações especiais. Sabes que eu era militar, portanto era aspirante, portanto, e estava a dar, lá em Lamego, portanto, estava a dar instrução a novos oficiais que iam para o ultramar. E que iam para o ultramar. E nessa altura, portanto, deu-se então o 25 de Abril. Mas o 25 de Abril, a data mais importante que me marcou, foi no dia anterior, dia 24 de Abril. Sabes porquê? Porque foi quando eu soube, pelas 21 horas, que se ia dar um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Falar naquela altura num golpe de Estado era muito complicado. Que é uma revolução, que era tirar o governo que estava para pôr um mais democrático. E foi isso que aconteceu. Apareceu lá o capitão foi numa reunião informal, portanto não estava marcada, juntou os oficiais e disse, em voz baixa, vai haver um golpe de Estado. Fiquei responsável de cortar os fios no quartel, para que o comandante não tivesse acesso ao exterior. Houve outros que foram tomar conta da barragem, porque podia haver explosivos, portanto, e podia haver inundação. Colaboraste no movimento das Forças Armadas para conseguirmos a liberdade? Eu acho que sim. Portanto, embora eu o que fizesse foi pouco, mas o pouco que fiz, mais os poucos a nível nacional, foi muito. Avô, tenho tanto orgulho em ti. Eu também tenho, portanto, tu és um menino muito bem comportadinho, portanto, e trabalhador. Avó, tens alguma história significativa sobre o 25 de Abril para me contar? Na verdade, tenho. O teu avô Nelson, nessa altura, era oficial do exército. E ele, com muitos outros homens e com os seus camaradas, assim se chamavam os seus camaradas capitães, na madrugada desse dia, do 25 de Abril, avançaram sobre Lisboa, ocuparam alguns lugares estratégicos e aplicaram o golpe de Estado para que já estavam preparados. E qual era o objetivo desse golpe? Era derrubar a ditadura, devolver a democracia e, ao mesmo tempo, abrir caminho para a resolução dos conflitos que havia nas colónias, em Angola, Moçambique e outros povos africanos. Estou a ver que o 25 de Abril teve um significado especial para ti, avó, mas também para todos os portugueses. Mas porquê é que foi tão especial para ti, avó? Tens razão, foi mesmo muito especial para mim. Sabes que quando me lembro do 25 de Abril, vem-me imediatamente à cabeça duas palavras: liberdade e amor. Liberdade, por aquilo que já subejamente sabes sobre o 25 de Abril. Amor, porquê? Eu costumo dizer que se não fosse o 25 de Abril, eu não teria conhecido o avô Nelson. Ou seja, apesar de serem povos africanos, quem governava, quem mandava, era Portugal. Com a Revolução, esses povos africanos, que já há tanto trabalhavam para a independência, puderam ver os seus países com a sua própria autonomia, com a sua própria independência. Nessa altura, os meus pais resolveram voltar para Portugal.
pronto, lá vim eu, uma jovem com 15 anos, que conheci, passado pouco tempo de estar em Portugal, conheci o teu avô, encantamos-nos um pelo outro, eu gostava muito de o ver de farda, encantamos-nos um pelo outro, começamos a namorar, passado alguns tempos casamos e depois, tu sabes a história, nasceu a tua mamã e por isso eu digo que o 25 de Abril para mim significa significado e um amor para a vida inteira. Gosto muito de ti, avó. E também gostas muito do avô Nelson, não é? Não está connosco, mas está nas estrelas e temos muito orgulho na sua história, não é? Muito orgulho, certo? Diz. Quais foram as consequências de 25 de Abril, avó? Olha, as consequências do 25 de Abril, sabes perfeitamente, já temos conversado sobre o 25 de Abril e sabes que foi uma revolução que veio trazer a liberdade a Portugal. Nós vivíamos debaixo de uma ditadura, um governo muito duro, então tomaram-se muitas medidas. Logo no início, uma das primeiras foi acabar com a polícia política. Era uma polícia que não prendia quem fazia asneiras, prendia pessoas que tinham outras ideias que não iam de acordo com a ditadura. E tínhamos muitos presos políticos que também foram libertados ou porque escreviam artigos que na altura não gostavam, havia uma censura e todos os artigos que passavam para as revistas, para os jornais, tinham de ser censurados para ver se não tinha nada que comprometesse o governo que estava em vigência. Então, pronto, isso foram uma das medidas. Depois as coisas foram feitas lentamente, fizeram-se reformas a nível do ensino, da saúde, começámos a ter direito à greve, as mulheres eram muito discriminadas, por vezes em trabalhos iguais ganhavam sempre menos que os homens, trabalhavam em casa, os maridos por vezes tentavam mandar nas mulheres, portanto a mulher era assim discriminada. Vou adorei te ouvir, obrigada. Obrigada, minha filha. Na altura do 25 de Abril, estavas na guerra, por que foste para lá? Olha, eu estava na guerra, estava na Guiné-Bissau. Eu fui para lá porque fui obrigado. Se eu me recusasse a ir para a guerra, eu era preso. Como te sentias em relação à guerra? Olha, eu sentia-me muito triste e com medo, porque podia morrer, podia ficar ferido ou podia até ficar doente e não tinha médicos, não tinha hospitais. Sabes, eu lá estava no meio da floresta. Vivia numa tenda de pano. Não tínhamos mais nada. A vida era muito, muito difícil. Desde a Revolução, o que mudou? A guerra terminou? A guerra terminou. Ficámos todos muito, muito contentes. Até festejamos com as pessoas de lá da Guiné. Juntámos-nos todos e fizemos uma grande festa. Gosto muito de ti, avó. És muito linda. São quando andavas na tropa? Eletrónica, trabalhava no regimento de transmissão. Mudou quando o 25 de Abril chegou. Andava grávida e foi um trambolhão de emoções, porque não sabia o que era um golpe de Estado. A avó trabalhava em Braga e vinha todos os dias de Famalicão para Braga, de caminhoneta, e no dia que foi, na noite que foi o 25 de Abril,
eu vim normalmente e toda a gente admirada porque é que eu vim de caminhoneta para Braga, porque se tinha dado uma revolução, e fiquei aqueles primeiros tempos, fiquei bastante preocupada. Mas depois as coisas foram acalmando e senti-me feliz porque foi, entretanto, senti-me mais livre, tivemos liberdade, podíamos falar de política e pronto, e foi um ano, entretanto, muito feliz, que tive o tio Pedro, casei, foi tudo assim muito. Depois no ano a seguir começou os comícios e nós sentíamos-nos livres, já íamos a comícios, mas gritávamos pela liberdade. O primeiro comício que a avó foi no dia 1 de maio, depois de 75. Não. Avó, onde é que estavas no dia 25 de abril de 1974? Estava na Guiné. Avô, tens alguma história para me contar sobre o 25 de abril? 25 de abril, quando surgiu, como disse a mulher, estava na Guiné. Eu fiquei a saber, um dia de manhã que eu saí de lá, que eu estava junto com o comandante da companhia, e eu vi toda a gente lá, os guineenses, de volta de um rádio, a dizer que tinha acontecido qualquer coisa em Portugal, chamámos a metrópole. E depois eu cheguei ao capitão, o capitão disse que houve qualquer coisa em Portugal. A gente não sabia se quer dizer que era um golpe de Estado, que era uma coisa parecida. E depois é que o nosso capitão pediu-me um rádio que eu tinha lá, pilhas na cozinhita, e foi ver, apanhou o BBC e disse: pá, tem razão, realmente há aqui qualquer coisa que aconteceu na metrópole. Depois também continuou a procurar com certas emissores, também apanhou logo o Grande da Vila Morena, etc. Por fora. E é que nós ficamos a saber que era um golpe de Estado, aquilo que nos ia ajudar, que acabava a guerra, que era muito triste a guerra. Obrigada. A gente ajuda, havemos de ser mais eu vencer. Vovó, onde estavas no dia da Revolução? Eu no dia da Revolução, sabes, André, estava no liceu, porque eu andava no 4º ano, que agora é o antigo 8º ano. Estávamos lá todos nas aulas, à espera, e entretanto ouvimos um burburinho que havia uma revolução em Lisboa. E nós ficámos todos em alvoroço. Depois saímos das salas e viemos para as ruas da cidade, com cartazes a dizer: viva a Revolução, viva a Revolução. Vovó, podes-me contar uma história engraçada que tenhas vivido? Esta é. Nós antigamente tínhamos, quando chegávamos à porta da escola, do liceu, nós estávamos lá todos na conversa, os meninos e as meninas. Mas depois, quando subíamos para as salas de aula, e nós tínhamos que ir, os meninos iam por umas escadas e as meninas iam por outras escadas, sabes? E depois também havia os recreios dos meninos e das meninas, e cada um ia para as suas salas, os meninos para as salas dos meninos e as meninas para as salas das meninas. Um dia estávamos no recreio e, entretanto, estávamos lá a brincar, as meninas, e um dos nossos amigos meninos saltou para o recreio das meninas. E nós dissemos: é o que tu fizeste, a senhora funcionária vai-te ver. Não vê nada, não vê nada. Vai. Olha, entretanto, a funcionária viu e chamou. E disse: vem cá, meu menino, vem cá que tu vais ao diretor. E ele foi ao diretor e nós ficámos todas aflitas, ele vai ser castigado. E foi castigado. Sabes que castigo ele teve? Não, diz lá. O castigo que ele teve foi uma semana sem recreio e sem poder jogar à bola. E ele ficou muito triste e nós também. Gostavas que isso te acontecesse a ti? Não. Não. E se fosse a ti, gostavas que a tua escola tivesse um lado dos meninos e o lado das meninas? Não. Não? Gostei muito da tua história. Pô, na altura do 25 de abril, estavas na guerra. Porquê que foste para lá? Eu fui para a guerra porque fui obrigada. Eu
Não queria ir, mas foi obrigado a ir para lá. Depois do 25 de Abril, mudou. A guerra terminou. Depois do 25 de Abril, o avô sentiu-se livre de estar lá e tinha saudades da família. E vir-me embora, que sabia que vinha embora do ultramar. Eu gostei muito da tua história. Dê-me um abraço ao avô. Faço aqui quem me abandonou, de quem me esqueci. Avô, foste tu que escreveste este poema? Fui. Quando é que o escreveste? Eu escrevi esse poema em 1971 para um concurso de poesia, por acaso o ganhou, e que nós organizámos no Salão Paroquial de São Vítor, porque era o único salão que na altura estava disponível para a juventude que não tinha grandes possibilidades económicas, e o Sr. Prior fazia o favor de o ceder. Primeiro tinha que passar na censura do Governo Civil, que era quem na altura fazia a censura à programação. Em é que te inspiraste? Inspirei-me nas crianças daquele tempo, mas a poesia é uma arte. Dizer a poesia é outra arte, e tu nessa área consegues ter mais arte do que eu, porque dizes muito melhor do que eu. Podes lê-lo para mim? Posso? Correm, crianças, correm por trás das grades da escola. Correm, crianças, correm de pé descalço chutando uma bola. Correm, crianças, correm nas ruas da cidade pedindo esmola. Correm, crianças, correm para o trabalho e não para a escola. Quem não conhece ou vê crianças a viverem mal, quem alguns chamam de Belém, são as crianças de Portugal. Do trabalho regressam, já a noite ao fresco o dia, guardada trazem a esperança de um dia poderem rir de alegria. Crianças do meu país, agarradas a um torno ou a um arado, elas são a semente, são a raiz e hão de enterrar para sempre este passado. Um passado de ministros, vigaristas e comendadores, a escória que detém as rédeas do fascismo. Hoje são crianças, amanhã serão jovens. Os futuros homens hão de vencer e um mundo novo fazer para que não volte a haver crianças a pedir esmola. Pronto, é a nossa colaboração aqui para o Dom Diogo de Sousa, que é uma referência na cidade de Braga, na inclusão, no ensino e na preparação de uma geração que há de levar este país para a frente. É essa a aposta. Verde oliva de flor no ramo, navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo que dá vida na noite inteira, mensageira pomba chamada. Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo, cá em volta da liberdade, voando um peixe novo. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Vi nas bocas e nos olhos, nos braços das mãos acedas, cravos vermelhos aos molhos, rosas ricas portuguesas. Vi as portas da prisão, abertas de pai e mar. Vi passar a procissão, o meu país a cantar. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos parentes às armas de pressão. Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos de lado a lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. Agora o povo unido nunca mais
Correm crianças, correm por trás das grades da escola. Correm crianças, correm de pés descalços, chutando uma bola. Correm crianças, correm nas ruas da cidade pedindo esmola. Correm crianças, correm para o trabalho e não para a escola. Quem não conhece ou vê crianças a viver em mal. Aqui em alguns chamam de relé, são as crianças de Portugal. O trabalho regressa, já à noite ofuscou o dia. Guardada trazem a esperança de um dia poderem ter de alegria. Crianças do meu país, agarradas a um torno ou um arado, elas são a semente, a raiz, e ao enterrar para sempre este passado de ministros, vigaristas e comendadores, as escórias que detêm as rédeas do fascismo. As crianças, amanhã as jovens, os futuros homens vão vivenciar e um mundo novo fazer, para que não volte a haver crianças a poderem esmola. Obrigada, avó. Gloriamos mano a mano, só nos podem causar dano espadas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas. Entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. Soam brados e olés dos nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega.